Vamos falar hoje sobre o capítulo 3 de Apocalipse. Isso significa falarmos das últimas 3 igrejas, né, das últimas 3 cartas, não é? A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Muito bem. Não é? Na aula passada nós falamos, não é, sobre as 2 primeiras, né, as 4 primeiras cartas, né, as igrejas, né, falamos de Éfeso, falamos de Esmirna, falamos de Pérgamo e de Tiatira. Então hoje a gente completa as 7 cartas falando dessas últimas 3 igrejas. Então o texto para a igreja em Sardes começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu vou começar a falar um pouquinho de cada detalhe dos versículos, aquilo que eu julgo, né, mais importante para nós. Sardes, na verdade, era uma cidade muito luxuosa, era a capital da Lídia, né, lá na Ásia Menor, e a palavra vem do hebraico sarid, que significa sobrevivente ou remanescente. Muito bem. Na realidade, tudo que a gente vai ver em Sardes, baseado até, vocês se lembram que eu tinha colocado na aula passada um slide, onde eu mostrei, está aí o slide, onde eu mostrei que, né, Tiatira era das trevas, mais ou menos do ano 500 ao 1500, está aí no meio, e que Sardes era a necessidade, não é, do tempo de reforma, quer dizer, as coisas chegariam a tal ponto, não é, e que ela poderia se encaixar exatamente naquilo que a igreja precisaria, porque as coisas tinham passado dos limites, não é? Então, na verdade, a maioria dos comentários, dos comentadores, coloca realmente o tempo de reforma, que foi mais ou menos de 1500, não é, a 1700, não é? Eles colocam como... Só um instante, João Pedro, é só interromper o compartilhamento, né? Eles colocam, na verdade, como... Deixa eu só tirar isso aqui, gente, que eu... Pronto. Eles colocam, na verdade, a igreja de Filadélfia, depois como a igreja das missões, né? A gente vai ver isso, e depois a última, que é Laodiceia. Então, Sardes, na realidade, era uma igreja onde os membros... Nota que quando Jesus se apresenta para essa igreja, ele se apresenta, na verdade, como aquele que tem os 7 espíritos, e nós falamos sobre os 7 espíritos, na verdade, acho que na primeira aula, se não me engano, ou na segunda aula. Na primeira. E depois nós falamos, e depois falamos lá no primeiro capítulo de Apocalipse sobre as 7 igrejas, né, sobre as 7 estrelas, que eram os 7 anjos, na realidade. Então, a aparência da igreja de Sardes era aquela coisa assim, suntuosa, exatamente similar ao que era a cidade de Sardes, mas a questão é que por dentro parecia um sepulcro caiado, ou seja, morta por dentro. A igreja de Sardes era uma igreja eminentemente formal, não é? Era aquele formalismo, aquela frieza, não é? Aquela coisa que não gerava realmente frutos do Espírito. Por isso é que eu digo claramente que não é sem propósito que Jesus aqui se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, não é? E, na verdade, o que adianta você ter um prédio muito belo, né? Uma coisa muito legal por fora, não é? Quando você sabe que por dentro aquilo não está gerando nada para o reino de Deus, não está edificando absolutamente nada. E ele chega para o anjo, então, não é? Ele chega para o anjo e diz o seguinte: sê vigilante, verso 2, e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ser vigilante significa sejam sem negligência, sejam sem indolência,
E esse confirma significa assim, fortalece aquele restante, aquele remanescente. Ele está falando, na verdade, como se fosse para o bispo de Sardes. Cara, a coisa está feia dentro desse corpo. Dentro dessa igreja, a coisa está muito ruim. Vou falar uma coisa para você, né? Na verdade, está todo mundo frio aqui dentro, mas ainda tem um grupinho aqui dentro. E para que não aconteça a mesma coisa com eles, para que não aconteça a mesma coisa com eles, eu vou te pedir um favor, fortalece esse remanescente que está aí dentro, porque eu só tenho um remanescente, na verdade, tá? Porque não tenho achado íntegras as obras na presença do meu Deus. Ou seja, Sardes era uma igreja verdadeiramente moribunda. Essa é que é a grande verdade. Ela tinha fama, o nome de grandes obras, na verdade, diante do mundo cristão, mas não perante Deus, não é? E não bastava tão somente o trigo, o pouco trigo que tinha dentro dessa igreja. Ou seja, havia muito joio e pouco trigo dentro dessa igreja, né? E se você for ler lá em 1 Coríntios 4, no verso de 1 a 2, está escrito assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E é exatamente isso que não acontecia dentro da igreja de Sardes. Agora, prestem bem atenção. Eu mostrei um quadrinho para vocês, onde Sardes era a igreja que precisava ser reformada, né? A igreja que estava fria. E aí eu vou fazer uma associação histórica, que eu quero que vocês me deem um tempinho e analisem muito bem. Meu objetivo aqui não é sair criticando denominação, muito menos denominações, ou se a igreja é luterana, católica, se é centro espírita. Eu não tenho esse objetivo, né? E mesmo a igreja evangélica. Eu quero que vocês parem para ver a questão histórica e vocês analisem comigo, tá? Friamente, porque vejam só o seguinte: desde Constantino, uma igreja que levou o bispo de Roma a se declarar bispo universal, vejam só, onde foi instituída a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas, as torturas. Ou seja, a igreja, essa igreja que precisava de reforma, era uma igreja que perdeu a sua forma, e, na verdade, até o tempo de Lutero. Muito bem. O que acontece? Institui-se oração pelos mortos, sinal da cruz, as velas de cera são aplicadas, são utilizadas nos cultos, adoração aos anjos e imagens, missas, os padres se autoproclamando sacerdotes. Isso tudo eu estou falando para vocês em ordem cronológica da igreja até Lutero, tá ok, gente? Gregório I estabelece o purgatório no ano 593. Em 600 é estabelecido o latim nos cultos e o culto a Maria. O culto à cruz é estabelecido, a água benta. E no ano de 995, João XV estabelece a canonização. Adelson pode ser santo, Cristiano pode ser santo, Flávio não pode ser santo, Jaqueline é santa, Rosângela é santa, entendeu e tal, o outro não é santo. Eles é que decidem se você tinha ou não capacidade de ser um santo. Muito bem. Depois, Gregório VIII estabelece a loucura do celibato. E nós sabemos as consequências disso, especialmente nos dias de hoje. Em 1090 é estabelecida a oração mecânica através do rosário, para deixar a tua mente totalmente vazia e você sai contando aquilo ali exatamente como o islamismo faz. É impressionante. Em 1184 a Inquisição é iniciada e em 1215 a transubstanciação, para quem não sabe, é você na chamada Eucaristia
católica, que seria a ceia, não é? Você simplesmente considerar a hóstia como se fosse não um símbolo, mas verdadeiramente o corpo de Cristo. Você come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo na Eucaristia, tá? Isso chama-se transubstanciação. Nesse mesmo ano é instaurada a confissão dos pecados aos sacerdotes e não a Deus. A penitência. Em 1229 é proibido a Bíblia para os leigos. Ou seja, só o alto clero é que podia ler a Bíblia. Olha se isso não é obra, tudo que eu estou lendo, de Satanás. Em 1251 cria-se o escapulário. Se alguém já foi católico aqui, sabe o que é escapulário. Escapulário é uma consagração que você faz a Maria por meio da ordem das carmelitas para que a proteção maternal de Maria esteja sobre você. Em 1414, o vinho é proibido na Eucaristia, na ceia. Em 1435, o purgatório vira dogma e são estabelecidos os sacramentos da Igreja Católica. Ou seja, os sacramentos nós sabemos que são o batismo e a ceia, mas eles inventaram mais 5. Eu não sei de cabeça, uma é confirmação, a crisma, a oração pelos mortos, por quem vai morrer. Eu não sei direito, confesso, porque eu nunca fui católico, tá? Muito bem. Em 1505, cria-se a oração para a Ave Maria. E aí, para fechar tudo, um camarada chamado João, acho que João X, ele resolve construir a Basílica de São Pedro. Mas aí não tem grana para construir a Basílica. Aí alguém buzina na cabeça dele, dizendo assim, cara, vamos criar as indulgências. Olha que maravilha. E eles criaram as indulgências. O que é indulgência? O dinheiro tinha que vir de algum lugar. Ou ele vinha do seguinte, se você não me pagar, não pagar ao papado, não pagar à igreja, você não tem direito ao céu. Não é verdade? Isso é exatamente as indulgências, não é? Ou eu tenho que falar, porque eu não vou falar aqui só da Igreja Católica, ou você compra carocinho de feijão por R$2. Também pode. Então tem de tudo. Então o que eu estou falando aqui para vocês, né? Se alguém aqui é católico ou já foi, a minha crítica é porque, na verdade, precisavam realmente de dinheiro e hoje não é diferente. E, infelizmente, não é diferente nem mesmo dentro de muitas denominações evangélicas. Isso é que é muito triste. Então, na realidade, a reforma, ela acabou acontecendo, 1512, mais ou menos por aí, porque ela precisava devolver as escrituras às pessoas. Não é verdade? Naquela época, pouquíssimas pessoas possuíam uma cópia, né, das escrituras. E isso realmente tinha que acabar, né, na verdade, acontecendo, né, e mudando alguns temas, né, alguns assuntos, né, que estavam realmente na palavra, como, por exemplo, o que fez Lutero? Pegou 95 teses, afixou, criticando o Papa, criticando a Igreja Católica, afixou lá na Igreja de Wittenberg, e nós sabemos, né, que a base de tudo era Ecclesia reformata et semper reformanda est, ou seja, a Igreja reformada sempre se reformando. E os 5 principais itens, que para nós são muito importantes, o que era? Sola fide, que é somente a fé, não é verdade? Sola Scriptura, que é somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E soli Deo Gloria, ou seja, a glória somente a Deus. Não é? Então, foi muito necessário realmente que Lutero viesse, não é? E eu quero deixar aqui quero falar uma coisa aqui muito clara para todo mundo que está aqui, ou para quem vai ouvir depois. Como judeus cristãos que eu estou falando, tem algumas pessoas ouvindo, para nós é difícil realmente
a gente vê o que Lutero falou a respeito dos judeus, como é difícil ver o que os judeus escreveram no Talmud a respeito de Jesus. Se vocês quiserem, eu deixo no grupo o que um falou do outro, porque é tão absurdo. A verdade é que tudo começou à medida em que judeus, lá pelo ano de 1100, 1200, 1300, foram se convertendo a Cristo, eles foram traduzindo do original aquilo que estava no Talmud. Óbvio que os reformadores, e o que eles falaram de Jesus, eram coisas absurdas. E Lutero não deixou por menos. O que ele devolveu, se referindo aos judeus, para vocês terem ideia, deu base até para a ideologia nazista. Então é uma coisa muito séria. Então quando você se vê em relação à necessidade que a Igreja de Cristo teve de ser reformada, ele realmente foi uma pessoa icônica, não tenha dúvida nenhuma. Mas realmente o que ele falou em relação, né, aos judeus foi uma coisa realmente para lá de absurda, tá? Muito bem, mas isso é uma coisa que a gente entrega nas mãos de Deus, não nos cabe julgar quem quer que seja, tá? Muito bem. Quando chega no verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o, né? Isso é exatamente o que ele está falando para as pessoas que ouviram a boa palavra de Deus. Só um minuto, Rubens, por favor, só um minuto, pela ordem aí. Eu peço a todos para que desliguem o microfone, que está dando microfonia. Está dando microfonia e está difícil de ouvir. Eu peço a gentileza que todos desliguem o microfone, por favor. Tá bom? Todo mundo ouviu? Miguel solicitando? Amém. Então vamos lá. Né? Veja, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Não é? Então, o verso 3 que eu estou lendo diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, novamente o arrependimento. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que eu virei contra ti. Gente, é evidente que quando ele está falando aqui para haver arrependimento, e no mesmo tempo ele diz que se você não se arrepender, eu vou chegar numa hora e a coisa vai ficar preta para você. É evidente que ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. Tanto é que tem um texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, de 4 a 8, eu vou ler para vocês, que diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha como é que o texto se encaixa exatamente para esse período da igreja de Sardes. Não estáis em trevas, vocês, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. É como se ele estivesse falando: cara, lembra do que você tem recebido e ouvido. Aí o verso 5 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E o verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tornando como capacete a esperança da salvação. Então, na verdade, gente, é assim, essa é uma igreja onde Cristo glorificado chega para o líder, para o pastor, e diz assim: cara, olha só, 90% da tua igreja está completamente desprovida do Espírito Santo. O Espírito Santo se extinguiu praticamente em todos eles. Tem 10% ainda aí, não é? Que você vai precisar fortalecer antes que eles sejam contaminados, não é? E acabem, na verdade, se desviando da palavra também. Então, o verso 4, não é? De Apocalipse 3 diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas
que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse dignas significa que tem peso, essas pessoas têm valor. A palavra axios, em grego, significa são pessoas que têm valor. Quando Jesus fala isso para o anjo da igreja, ele está dizendo o seguinte, cara, olha só, o resto se perdeu. Eles vão ter que se arrepender. E lembra o que eu falei na outra aula sobre, perdão, o que é o verdadeiro arrependimento? É a mudança de mente. Eles vão ter que se encher do Espírito. Eles vão ter que buscar o Senhor em oração, em jejum, em palavra, em adoração, pela fé. Eles vão ter que buscar o Senhor, porque senão vai acontecer o arrebatamento, a trombeta toca e eles ficam. O que eu quero? Aí o verso 5 diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus santos anjos. Olha só, vencedores estão sempre de vestes brancas na Bíblia, tá, gente? É só você ver Apocalipse 7:13, quando perguntam, Senhor, quem são esses que vêm de branco, de todos os povos, né? Se você ler Apocalipse 4:4, próxima aula, diz que os anciãos estão de branco, ok? Se você for para Apocalipse 19, no verso 14, diz que seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, a santidade, a salvação, né, a justiça de Deus nos santos está perfeitamente representada pelas vestiduras brancas, ok? Agora, eu quero falar uma coisa rápida para vocês aqui, que vale a pena, que diz respeito ao que está escrito aqui no verso 5. Eu sempre pego uma expressão para a gente meditar um pouco, e é o livro da vida que eu quero falar com vocês, tá? Livro da vida. Existem algumas passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que fazem menção, às vezes explícita, normalmente explícita, do livro da vida, e outras que fazem menção implícita, né? Aqui em Apocalipse 3:5, está dizendo que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei, veja só, o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Pode imaginar, eu fico imaginando, eu dou asas à imaginação nesse versículo, e fico vendo assim, o Flávio andando de roupas brancas lá no céu, né? Aí Jesus passa por ele e diz assim, aí pai, ó o Flávio, tá vendo o Flávio? Esse aqui é digno, esse aqui andou comigo, esse realmente passou um sufoco, era um grande pecador, tá entendendo? Mas eu resolvi o problema dele, pô. Glória a Deus. Gente, isso aí, né? Então, o que eu quero dizer para vocês... Você quer falar, Cris? Fala. Quero perguntar. Tem diferença do apagar no original para o riscar? Não, é a mesma coisa, né? Eu vou comentar sobre isso aqui. Sabe o que acontece? A visão que eu tenho sobre o livro da vida são duas. Primeiro, o livro da vida é um livro do cartório celestial. É um livro do cartório. E que está escrito para mim, né? Estou dando asa, gente, é uma opinião apenas, nada bíblico, né? Só para a gente meditar. Para mim está escrito o nome de todo mundo que nasceu um dia, está lá. Né? Acontece que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a verdade é a seguinte, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se o juízo final fosse ali no início, entendeu? Vamos supor, não ia ter ninguém. Quer dizer, quando o livro da vida fosse aberto, estava todo em branco. Todo mundo pecou, ninguém foi justificado, né? Muito bem, pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo, né? As pessoas que foram crendo em Deus no Antigo Testamento,
em Cristo no novo, essas pessoas foram sendo justificadas e o sangue de Cristo foi passando por cima desses relevos, entendeu, dos nomes, e apareceu o nome da Cristiane ali, apareceu o nome do Adelson ali, apareceu o nome da Jaqueline ali, do Miguel, todo mundo, o nome da Rosângela foi aparecendo, e outros não apareceram. Mas eu não quero entrar aqui em altas discussões, ainda mais que meu amigo Miguel está me ouvindo, mas quando você lê Apocalipse, questões de predestinação, mas Apocalipse 13:8, por exemplo, diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, veja só, na realidade, quando você lê todos os textos no Antigo e no Novo Testamento sobre livro da vida, não há nenhum versículo que o Senhor tenha incluído alguém no livro da vida. Ele ou diz que vai tirar, né? Mas não tira, não é? Como foi no caso de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Está escrito assim, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés tinha ciência do livro da vida. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas, na verdade, como a gente fala sempre em evolução da palavra, né, na realidade, o que acontece? Lá na frente, um sangue ia fazer com que aquele que cresce tivesse seu pecado expiado. Sendo dessa forma o pecado expiado pela cruz, na verdade ele não ia tirar o nome de nenhum desses. Então, por isso é que eu falei na aula passada que não se perde a salvação. Se você foi selado verdadeiramente com o Espírito, não é? Com o penhor do Espírito, você está selado. Percebe? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 17:8, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes, vejam só, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, seja no início, ou seja pela presciência dele, de ir lá no futuro e voltar e saber quem está salvo ou não está, por isso que não é o motivo da aula agora, né, da discussão desse assunto, o fato é que todos os versículos que falam do livro da vida, está dizendo o seguinte, ou você está... E se você pecar, eu tiro no âmbito do Antigo Testamento, ou se você não está, você não estará. É isso que está escrito e você pode concluir em qualquer versículo, né? Apocalipse 20:15 diz assim, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21:27 está escrito, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, falando de Jerusalém celestial, nem o que pratica abominação e mentira, não é? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida verdadeiro é o livro da vida do Cordeiro. É isso que a gente precisa entender, gente. Antes não tinha sido revelado o Cordeiro, no âmbito do Antigo Testamento. No Novo, o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro, porque, na verdade, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, esse é o que está no livro da vida. E é esse livro que vai ser aberto no dia do juízo final. E aí, quando as pessoas ressuscitarem, não é? Que fazem parte da segunda ressurreição, simplesmente eles vão ser chamados e para testificar, o livro da vida vai ser aberto. E o nome deles não vão estar ali, os nomes deles. Porque eles não fizeram parte da primeira ressurreição. Eles não são bem-aventurados.
Então, simplesmente, já que o nome deles não vão estar escrito nos livros, no livro da vida, certamente eles serão julgados pela biblioteca que tem no céu, que são os livros, ou seja, pela história de cada um. Por isso é que pela história de cada um, por obras, ninguém pode ser justificado. E aí todos serão condenados. Por isso é que se chama de segunda morte, o lago de fogo. Amém, irmãos? Estão entendendo tudo? Né? E aí termina e diz para a igreja, não é, de Sardes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não esqueçam, não é, do seguinte: embora seja uma igreja, historicamente, como nós falamos aqui, só um instante, Miguel, embora seja uma igreja histórica, falando da época da reforma e tudo mais, eu quero que vocês entendam o seguinte: está cheio de igrejas onde pode ter mais joio do que o trigo e que é necessário realmente um avivamento espiritual, não é? Porque senão o Senhor vem como ladrão e essas pessoas não serão arrebatadas, tá? Fala, Miguel. Oi, Rubens. Legal essa explicação que você deu agora. Eu estava comentando aqui com o Zé que é muito parecido com o Mardoqueu lá do Purim, né? Como quando o rei, ele pergunta o que o rei faz quando quer honrar alguém, né? O que o rei faz quando quer honrar alguém? E o Mardoqueu foi posto no cavalo. Eu achei super interessante essa comparação, né? Que você faz aí com o Apocalipse 3, né? Bem lembrado, isso aí. E outra coisa também é essa última aí que você falou aí dessa comparação, né, que você faz com... De quê? Com essas coisas, né, do livro da vida? Do livro da vida, né, do livro da vida, né, que estava escrito, né, quer dizer, você colocou bem, né, de qualquer jeito a gente vai... de um jeito ou do outro, né? Já estava escrito, né? Claro que estava, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? A outra parte eu não sei. Por isso é que, quando eu falava com você, eu falava, Miguel, tem uma parte de Calvino que eu concordo, tem outra que eu discuto, entendeu? Mas certamente eu tenho certeza que nós aqui, sabe, desde o início, nós, na realidade, perdemos porque todos pecaram, mas imediatamente o sangue. É como se alguém pudesse ler Braille e visse assim em alto relevo, né? Mas só que apagado, tudo apagado, não tem ninguém no livro da vida, porque aquilo era mais o livro da morte. Todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, então não tinha ninguém no livro da vida. Não, então, o que você falou que o livro da vida é da vida do Cordeiro. Do Cordeiro, o livro da vida, claro. Não é da nossa vida, é da vida do Cordeiro, né? O livro da vida do Cordeiro. Tremendo. Amém. Glória a Deus. Fala, Cris, você quer falar? É praticamente a mesma coisa que o Miguel, que eu estou assim maravilhada, né? Porque a gente sabe, mas assim, quando está escrito na palavra, dá uma emoção tão grande. Então, quando diz assim, inscrito no livro da vida do Cordeiro, então todo o poder literalmente passa para ele, toda autoridade, todo domínio, toda graça, né? E assim, é tremendo, é como literalmente tinha um livro, né, que não serve para mais nada, e ele foi lá e resgatou os nomes. Isso. Cara, é muito lindo. É muito privilégio, exatamente. É maravilhoso, é lindo. Quando você mergulha e medita, né, nessas nuances, você fica assim, caramba, que coisa tremenda, né? Porque muitas vezes, né, isso não é só no Apocalipse, não, os livros de uma maneira geral, né? Você tem que parar, né, esperar o Espírito Santo falar um pouquinho com você para que salte aos olhos aquilo ali. E você pode ter certeza que uma vez vai saltar aos olhos uma revelação, daqui a um mês vai saltar outra, daqui a um mês vem outra, e para outra pessoa é de outra forma, porque é uma coisa viva, é algo assim que é o próprio Senhor Jesus falando para nós, né? Ok? Vamos para a igreja de Filadélfia, gente. Igreja maravilhosa, que bom que Jesus não ressaltou, só ressaltou, aliás, virtudes dessa igreja, né?
não teve defeitos, não teve problemas, não se falou em pecado. Olha só o que está escrito aqui, como é que começa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Beleza, por falar em fechar e ninguém abrir, vocês não fechem a Apocalipse 3, mas eu quero que vocês passem para Isaías, no capítulo 22, por favor. É fácil, né? Lá no meio da Bíblia, todo mundo, Isaías 22. Isaías 22, todo mundo abriu? Prestem muita atenção a partir do versículo 22, Isaías 22, 22. Eu vou ler aqui até o 25. Diz assim, verso 22, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Veja só de onde ele tirou isso. E fechará e ninguém abrirá. Aí continua assim, fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Depois vocês vão me dizer que estaca é essa. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. A prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Agora vejam o verso 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Agora eu quero que vocês parem, meditem, né, num homem, num profeta de Deus, o maior dos, quem escreveu mais profecias, Isaías, não é? Vejam que coisa tremenda quando ele fala da chave, não é? Ele está falando aqui da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele toma exatamente esse texto de Isaías 22, e ele está falando aqui, na verdade, verso 23, fincá-lo-ei como uma estaca. O que é isso, gente? A cruz. É a cruz. E veja, e ele será como um trono de honra para a casa do pai, ou seja, é o filho, é o pai que está falando em relação ao filho. E ele diz o seguinte, que toda a responsabilidade da casa do pai, ou seja, o resultado de todo o pecado, é como se ele dissesse, eu vou pagar o preço. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E quando chega no verso 25, ele diz que a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá. Que carga é essa? Nosso pecado. O pecado. O Senhor o disse. Olha, gente, isso foi escrito 750 anos antes de Cristo. Mas é uma coisa assim tremenda, não é que vale a pena a gente guardar, porque é realmente algo tremendo da parte de Deus, né? Vamos continuar. Até a questão do pendurarão. Sobre ele, a responsabilidade. Gente, é lindo. É muito incrível, né? É incrível. A palavra é tremenda, né? Vamos para o 8. De Apocalipse 3. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu tenho, historicamente falando, né, a certeza de que essa porta se refere à era missionária da igreja. Não tem porta maior do que as missões propriamente ditas. Tem um versículo, vocês podem guardar ou depois olhar na gravação, que está lá em Atos 14, 27, que diz assim, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé.
Então, essa porta que se abre é a porta para se falar da fé, é a porta para se falar da graça, é a porta para se falar do amor de Deus, é a porta do evangelho. Não é? É isso que está escrito aqui para Filadélfia. Não é? E nota que por ter um caráter missionário, um caráter de pregar o amor de Deus, não existe nada que Cristo, em glória, tivesse chamado a atenção dessa igreja. Mas quando chega no verso 9, não é? Você pode ver os olhos de Deus, de Cristo, se transformando, quando ele diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, de novo, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, são aqueles que se diziam judeus, que se falavam judeus, mas não eram. Na verdade, eram mentirosos, eram legalistas, que lutavam com todas as forças para que a igreja não se estabelecesse, para que ninguém desfrutasse da graça que estava sendo conhecida por todo mundo. Então, na verdade, era uma turminha realmente que se juntava àqueles que perseguiam a igreja. E como participavam da sinagoga, não é? Ele diz aqui que era a sinagoga de Satanás. Quer dizer, pessoas que se diziam judeus, porque os judeus eram respeitados, eram olhados, mas não tinham nada de judeus, na realidade. Não é? Eram simplesmente, podiam até ter os judeus, porque havia muitos judeus que, não aceitando, né, a Cristo, o cristianismo, acabaram, na verdade, perseguindo a igreja. Não é? Então, isso tudo era chamado de sinagoga de Satanás. Verso 10 diz assim, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo para experimentar, ou seja, para provar os que habitam sobre a terra. Gente, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês, logo no início, né, por que é que a igreja não passa pela grande tribulação. E esse daqui é uma das bases, esse daqui é um dos versículos-chave. Aqui, para mim, não adianta a gente inventar português, não é? E mesmo que tenham outras pessoas que digam, esse guardar significa que estão em bunker, né? Bunkers, na verdade, guardados. Não, olha só, como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da grande tribulação, da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo para experimentar os que estão sobre a terra. Veja, entenda uma coisa, a igreja é o vaso mais frágil, como a mulher, é como está lá em 1 Pedro 3,7. Eu entendo que, né, como representando a noiva, como o vaso mais frágil. A noiva não era levada para a guerra, a noiva ficava guardada enquanto os soldados de Israel, no âmbito do Antigo Testamento, iam à guerra. Eles não levavam ela atrás no cavalo, saíam para lutar contra os filisteus e falavam assim, fica aqui na tenda fazendo comidinha para mim. Não foi nada disso. Não é? Quando alguém tinha que levar comida para os que estavam guerreando, é só a gente se lembrar de Davi, antes de se tornar o rei Davi, que o pai chegou, Jessé chegou e falou, leva essa marmita, não é? Na verdade, esse iFood lá para os teus irmãos, que teus irmãos estão lutando. Não tinha mulher nenhuma, não. Tá certo? Quando você vê a história de Ruth e Boaz, é uma história que tremendamente mostra que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá ok? Né? Mas, só um instante, Miguel, já vou te passar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não é? Veja só. Bom, antes de... Eu vou continuar, mas Miguel, fala, Miguel. Miguel? Cris? Tá. O que acontece? Eu acho essa questão da noiva, né? E quando a gente fala de guerra, fantástico. Porque durante muito tempo, né, principalmente nos anos 90, foi falado muito de guerra espiritual, não que não tenha. E a gente sempre ficou nessa preocupação da armadura, de ficar na armadura. Só que uma vez, né, vendo um filme sobre... Eu não lembro muito bem,
mas era um filme sobre guerra, eu não lembro se era Coração Valente, eu acho que era Coração Valente. Teve uma cena que o rei, ele subiu na montanha junto com os principais, né, que eram o rei, o filho do rei e os principais generais para ver a batalha e ver a estratégia. E depois ele volta no monte com a noiva, uma mulher que era a rainha, para mostrar e se gabar da glória dele ter vencido o exército. Quando eu vi aquela cena, eu falei, é isso que a gente tem que saber. Mas porque tá vendo? A guerra, apesar da gente ter a capacidade de algumas coisas, que é a oração, mas ele é um general que quer assistir e mostrar para a noiva, olha só, minha noiva, você não está passando por isso. Exatamente. Você não precisa disso. Eu te protejo. Pronto. Claro. É lindo isso, né? Claro. E quando você falou sobre essa questão, né, do arrebatamento, é mais ou menos esse monte, porque nós vamos assistir a tribulação de outro lugar. A gente vai estar, né, no banquete, não vivendo esse tormento, mas vivendo a glória da conquista dele. Eu não sei se eu vou assistir, se a gente vai assistir, vai depender do telão que tivesse, se o Senhor vai permitir a televisão. Desculpa, não é assistir. Eu estou dizendo no sentido de a gente vai ser elevado a um monte, não, aí, né, de glória, porque a gente não precisa viver nessa guerra. Não faz sentido ele passar tudo o que ele passou para no final a gente estar na miséria. Para te ser sincero, exatamente, para te ser sincero, eu acredito que Deus não vai dar assinatura para ninguém desse filme que vai passar enquanto a gente estiver recebendo galardões, participando das bodas e tal. Sai fora, não tem que ligar a televisão não, tá? YouTube esquece. Vamos lá, gente. Rubens. Fala, Miguel. Na verdade, né, Rubens, a gente vai estar nas bodas, né? Nas bodas do Cordeiro a gente vai estar, né? Em nome de Jesus, eu creio. Enquanto tiver tribulação, a gente vai estar nas bodas, né? A gente vai estar numa festa, né? Com casamento. Certeza. Casamento com a igreja. Rapaz, agora, você está entendendo o que a Cris falou? É exatamente a diferença. Enquanto os que creram, os que foram fiéis, os que foram justificados e que estão escritos no livro da vida, participam de bolo, guaraná e champanhe, outros estão morrendo, sofrendo e tal. É a grande diferença entre céu e o prenúncio do inferno para aqueles que não vão se salvar. Porque até gente, né, vai passar na segunda época, na recuperação, né, na grande tribulação, não é? Mas a igreja que foi arrebatada está lá em bodas, não é? Exatamente. Não, a dúvida que fica, Rubens, que a gente estava até falando, mas qual igreja? Parece que tem duas igrejas, né? Porque a igreja verdadeira e tem, por exemplo, na parábola das virgens, né? As 5 nécias e 5 prudentes, né? Quer dizer, todas estavam esperando o noivo, né? Só que umas eram nécias, né? Quer dizer, aí que tá. Sim, umas se prepararam, outras não, né? Na verdade. É isso que ele está acontecendo aqui. Guarda o que tens, porque senão eu virei e você não vai saber a que horas que eu venho. Vai dar meia-noite e aí o que vai acontecer? Eis o noivo. Você vai acordar e a porta está fechada, cara. Entendeu? Né? Perfeito. Muito bem. Gente, eu vou mostrar uma coisa. Faltam 7 minutos para a gente voltar à segunda parte, mas eu, antes de fazer um estudo, mostrar uma coisinha rápida para vocês sobre as coroas. No versículo, eu vou terminar aqui com o versículo 9, verso 12, que diz assim, o 11, perdão, diz, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Como eu quero mostrar um slide depois das coroas, eu vou passar adiante, e diz assim, a quem vencer, eu farei no templo do meu Deus coluna, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
do meu Deus, o nome dele, e também o meu novo nome. Vejam só, Filadélfia era tremendamente atacada por terremotos. Vejam só, naquela época, tá? Muitos templos e construções, só para vocês saberem, eram abalados, obviamente, por causa desses terremotos. Ou seja, em contraste com esses templos pagãos, cujas colunas eram abaladas e destruídas por terremotos, os vencedores que perseverassem seriam colunas no templo de Deus, do Deus vivo, ou seja, no lugar onde ele manifesta a sua presença. Eu ontem estava revisando esse texto, fazendo essa comparação, e eu resolvi, gente, simplesmente me lembrei do terremoto que teve na Turquia algum tempo atrás, logo, né, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, não foi isso? E me lembrei dos terremotos de Filadélfia, eu resolvi fazer um estudo rapidamente sobre isso. Agora, prestem atenção nesse slide aqui. Prestem atenção nesse slide aqui. Olha que coisa interessante. Essa parte de cima que vocês estão vendo numa bolinha vermelha é exatamente um mapa de agora, onde houve o terremoto, né? O centro do abalo, né? Do centro do abalo sísmico foi aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? A bolinha vermelha? Estamos, sim. E no mapa de baixo, vocês têm uma setinha, como se fosse do Google Maps, né? Na verdade, mostrando exatamente a cidade de Filadélfia. O que eu quero mostrar para vocês é que o local onde houve o terremoto há alguns meses atrás é exatamente no lugar em que havia os terremotos sobre Filadélfia. Estão vendo aí? É bem perceptível, né? Olha que coisa impressionante, cara. Pode notar o mapa. Eu coloquei o mapa em cima do outro e é incrível como é que, se existe uma falha geológica, ela é a mesma, né? Óbvio, né? De 2000 anos atrás e de mais tempo. E, na verdade, o que houve, não é? Aquilo já tinha sido prefigurado desde os terremotos no tempo de Filadélfia, como Ásia Menor. Perceberam? Ok? Tá, vamos lá, gente. Então, eu estava lendo com todo mundo, né? Nós estamos na Carta de Filadélfia, e eu queria mostrar para vocês aqui, não é? Algo que fala sobre a coroa, as coroas. É apenas uma curiosidade, mas vale a pena a gente parar um pouquinho, porque dificilmente a gente vai encontrar isso, né? A respeito das coroas, fala o seguinte, deixa eu tentar abrir aqui, só para vocês saberem que coroas que nós temos na Bíblia, né? Volta e meia a gente lê, sabe, sobre coroas. Então, veja só, inicialmente eu botei o primeiro versículo aí em cima, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Apocalipse 3:11. Aí eu coloquei 5 coroas, que é o que eu encontrei na Bíblia. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, a coroa da vida. E encontrei 2 versículos, né, que falam da coroa da vida. Uma está aí em Tiago 1:12, que diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E o de Apocalipse 2:10, que diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, recebem os aprovados, os que suportam as provações e os que verdadeiramente amaram o Senhor e os que foram fiéis. É o que os 2 versículos nos trazem, tá? Depois eu peguei e vi que tem a coroa da glória. E lá em 1 Pedro 5, no verso 4... está escrito, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória, né?
Eu coloquei um outro versículo para dar ênfase a esse, que está em Isaías 28, 5, que diz assim: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa da glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Depois achei a coroa incorruptível, que está em 1 Coríntios 9, 25, e diz: e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, recebem essa coroa todos aqueles que não pouparam esforços em prol do Evangelho. Depois a gente tem a coroa da justiça. Olha que tremendo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Recebem os que combateram o bom combate, não é? E guardaram a fé, que está lá em 2 Timóteo 4, 7. Os que amaram a vinda do Senhor, além de justos profetas e aqueles que receberam justos e profetas nas qualidades de justos e profetas, baseado em Mateus 10, 41. E, por fim, existe a coroa da graça, que está lá em Provérbios 4, no verso 9, que diz assim: ele dará à tua cabeça uma coroa de graça e uma coroa de glória te entregará. Na verdade, essa é uma coroa específica em que quem recebe são as mães sábias e virtuosas e os filhos que foram obedientes a essas mães. Amém? Amém. Sem coroa eu sei que eu não fico. Pois é. Né? Graças a Deus que não, tá vendo? Né? Deixa eu só abrir aqui. Bom, gente, vamos lá. Então, vamos passar para a última carta, que é a carta para Laodiceia. Laodiceia é a nossa igreja, não é a nossa que eu frequento, né? Eu estou falando daquela que é a cara da igreja hoje, segundo todos nós estamos vendo e acompanhando nesses dias finais, tá ok? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vou botar outro slide, vai ter hebraico, e eu quero que vocês prestem muita atenção em algo que eu vou mostrar para vocês nesse slide aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aí? Estão todos enxergando? Essa palavra em cima está escrito Amém. O que está em vermelho está em hebraico, tá? E se lê da direita para a esquerda. Quem tiver dúvidas depois eu explico melhor, tá ok, gente? Vamos lá. Então, da esquerda para a direita, a gente tem, da direita para a esquerda, a gente tem aqui o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Mem, que seria análogo ao M de Maria, e aqui teria o Nun, o N de nariz, de navio, que quando colocado no final de uma palavra hebraica, é esse pauzinho que está aqui, ok? Porque quando ele é colocado no meio, tem outra forma. Eu repeti aqui o versículo, vejam. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Então, ele mesmo, o Senhor, se chama de Amém. E diz que é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Agora, prestem muita atenção. Essa palavra que está aqui, a primeira, aqui é El, que em hebraico está aqui, da direita para a esquerda, El. A segunda, o M do Amém, é Meler, que eu escrevi aqui da direita para a esquerda, que significa rei. El significa Deus. Meler significa rei. E a última palavra está escrita aqui em português, Neeman,
que da direita para a esquerda em hebraico se lê aqui, ó, Neeman. A tradução de El Meler Neeman, que é um acróstico hebraico, o que é um acróstico, né? É ONU, Organização das Nações Unidas, tá certo? Então, Amen, Amen em hebraico é um acróstico de El Meler Neeman, que significa Deus Rei Fiel. É por isso que ele se apresenta à igreja de Laodiceia como o amém. Então, quando você diz amém numa igreja, quando você fala amém depois de uma oração, é como se você estivesse falando Deus Rei Fiel. É como se ele estivesse ali orando com você. E você estivesse ali, né, ou quando você está com uma procuração dele, dizendo, eu digo amém, porque se ele estivesse aqui, ele estaria testificando. Só que ele está, normalmente, só que está dentro de você através do Espírito Santo. Então é muito sério quando você diz um amém. Porque quando você diz um amém, você está invocando o nome do Senhor, um dos nomes dele, como ele se apresenta à igreja de Laodiceia. Vocês entenderam? Sim. Repitam comigo. El Meler Neeman. El Meler Neeman. Isso, Deus Rei Fiel. Ok, pessoal? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Conheço as tuas obras, verso 15, não é? Conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Ou não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, não é? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muito bem, gente, essa história de quente e frio é uma coisa muito tremenda na realidade. Por quê? Ela fala realmente da condição do crente dentro da igreja? Eu creio que sim, fala. Mas por que ele não critica o frio? Não é? Normalmente, quando a gente discute alguma coisa sobre, né, a posição, né, o caráter, né, de algum irmão dentro da igreja, diz assim, puxa, ele está numa igreja fria, ele está frio, ele não manifesta nada, né, parece que o Espírito Santo não habita nele, então você logo imagina que ele está frio. Mas aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas cidades próximas, lá na Ásia Menor. Uma era Hierápolis e a outra era Colossos. Ela não tinha água própria. O que ela fazia? Ela trazia as águas de Hierápolis, que eram águas quentes, que eram águas termais. E ela trazia de Colossos água fria, porque era um lugar muito frio. As águas quentes, as águas termais, eram águas que traziam cura. E as águas frias eram águas que traziam refrigério. Então, quando elas chegavam, na verdade, em Laodiceia, elas se misturavam e ficavam mornas. E morno é a pior coisa que tem, e é isso que o Senhor diz que vomita da boca. Então é melhor que você seja frio, porque se você tiver um comportamento frio, pode ser que você reconheça e o Espírito Santo faça uma obra em você e você seja avivado por ele. Mas se você é morno, você é aquele que acha que está com tudo e na verdade não está com nada. Esse é o problema. E a gente vai ver isso logo em seguida, porque ele diz, né? Ele diz o seguinte, pois dizes, estou rico e enriquecido e não preciso de coisa alguma, verso 17. Aí ele diz assim, e nem sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. E aí é quando a gente olha para essas 5 características, é de dar dó, gente.
Para pensar, o Senhor chegando, na verdade, para o pastor dessa igreja e falando, cara, eu vou falar uma coisa para você, você é um coitado. Em outras palavras, eu fui ver o original, significa infeliz, desgraçado. Você é um desgraçado, você é um miserável, digno de lástima. Você é um pobre, e o pobre aqui é reduzido à mendicância. Você é um cego, mentalmente cego, tu não enxerga nada, e tu parece que anda nu, completamente despido, sem roupa. Aí ele diz assim, olha, eu te aconselho 3 coisas. Primeiro, que tu compre de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Olha o que Jesus está falando para ele. Compre de mim, não é qualquer ouro. Não vai em qualquer loja comprar ouro refinado, não, meu camarada. Compre ouro refinado de mim. Refinado pelo fogo, refinado pelo Espírito. Para quê? Para que você te enriqueças, porque você é pobre, cara. Pobre espiritualmente. Você é um zero à esquerda, espiritualmente falando. É isso que Jesus está falando. Então, eu quero te dar riqueza, compre de mim, e eu te dou de graça. E ele diz aqui, depois, vestiduras brancas. Lembra que nós falamos do branco, que o branco são para os vencedores? Então, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Porque espiritualmente você anda, você é um nu, você não tem nada que te revista. Não há justiça em você, não há amor em você, não há compaixão, não há misericórdia, não há graça, não há fé, não há adoração, não há oração. Você está completamente pelado. E por fim ele diz assim, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Porque você está crente que tem a melhor visão espiritual, você é crente que é o certo, você é o cara que vai e que pede isso, pede aquilo, e gasta 80% do culto falando de dízimos e ofertas, e você não prega a minha palavra, sabe? A tua visão está completamente distorcida do que é o verdadeiro evangelho. Então, quer um conselho? Compra realmente colírio. Sabe por quê, gente? Porque lá em Laodiceia, era a cidade lá da Ásia Menor que havia literalmente um colírio tremendo. Quando as pessoas tinham problema de visão, iam buscar o colírio lá em Laodiceia, literalmente falando. E Jesus faz uma analogia aqui, mas faz uma analogia com a cegueira espiritual. E ele, logo depois de falar isso, ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. E, de novo, arrepende-te. Olha aí de novo a metanoia. Muda de mente, cara. Volta, né? Volta para o primeiro amor, como está lá em Éfeso. Né? Vista-se de branco, como aqueles que sobraram lá em Sardes. Muito bem, verso 20. Olha o que Jesus fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui, todas as vezes que eu vejo esse trecho, eu queria que vocês, sem fechar em Apocalipse 3, abrissem a palavra lá em Cantares, né? Cantares, ou Cântico dos Cânticos, vamos lá, gente, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Antes de Isaías, tem Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Todos abriram? Em Cantares, no capítulo 5, Cantares do capítulo 5, eu vou ler uns 4 versículozinhos que eu acho tremendo em relação a essa questão de abrir a porta, né? Diz assim, Cantares 5, verso 2, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo, Sunamita falando, perdão, abre-me, minha irmã,
querida minha, o Senhor falando, Salomão, não é? Pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Ou seja, vai me dispensar de novo aqui? Não vai deixar eu entrar? Já lavei os pés, vou tornar a sujá-los? Ou você vai me receber? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Olha como é que isso pode ser a igreja. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. É lindo, né, esse trecho, né? Na verdade, ele está batendo, ou seja, isso é o próprio desejo de amor que o Senhor tem pela sua igreja, gente. Não é? Que pode ser representado por Salomão e Sulamita, que pode ser simbolizado por Deus em Israel. Isso aqui dá margem para você fazer uma festa nesse livro de cantares, na verdade. Mas aqui, para mim, me toca de maneira muito clara, o Senhor está chegando para Laodiceia, não é que tem um amor muito grande, está falando para o pastor, para o líder da igreja, cara, pelo amor de Deus, compra ouro refinado de mim. Sabe, compre ouro refinado, veste roupas brancas porque você está pelado, eu não vou deixar ninguém ver a tua nudez, sabe? Passa um colírio, rapaz, nos teus olhos para que você possa ver qual é a verdade do evangelho, porque eu paguei um preço muito alto por isso. Verso 21, ao vencedor, aí, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Ou seja, essa questão do trono é uma questão realmente figurativa, né? Que significa que nós vamos compartilhar de todo o privilégio de reinado e de autoridade com Cristo, ok? Tanto que ele diz que os 12 apóstolos vão, a igreja vai julgar as 12 tribos, né? Na verdade. E no fim, quem tem ouvidos, ouça, gente, o que o Espírito diz à igreja. Com isso, amados irmãos, nós acabamos o capítulo 3. Então, na aula que vem, nós vamos começar o 4. Como eu falei para vocês, eu vou fazer questão, para facilitar até o nosso estudo daqui para frente, de mostrar a visão que eu tenho da igreja não participar da grande tribulação. Se alguém tiver uma ideia contrária, pode me questionar à vontade, porque o objetivo não é impor nada a ninguém, é apenas manifestar o que eu penso, né? E aí as pessoas vêm, Rubens, olha só, aqui está escrito isso, eu vou dizer, caramba, nunca prestei atenção nisso, e a gente para meditar junto, ok?